Aleluia. Livro de Esther. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 22. Hoje de manhã, quando eu saía de casa, não é comum o Senhor falar comigo o que eu vou pregar logo cedo, né? Muito menos como o Senhor falou comigo. Ele disse: você vai pregar sobre Esther. E eu falei: Jesus, mas o que o Senhor quer que eu fale sobre Esther? E eu passei o dia todo hoje no trabalho pensativo a respeito de Esther. Vim mais cedo para a igreja, fiquei aqui sentado, limpei as coisas e meditando, o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito da disciplina que essa mulher tinha, do tanto que ela respeitava as autoridades da vida dela, do tanto que uma mulher que não foi sábia perdeu tudo o que tinha, né? Que foi a esposa desse rei, do rei Assuero. Ela perdeu tudo o que tinha porque desonrou o seu esposo. E aí Deus levanta uma outra mulher e ela honra o seu pai. Quando você vai ver agora em primeiro capítulo, verso 22, diz assim: enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e cada povo segundo a sua língua proclamava, linguagem de cada povo, que todo homem fosse senhor de sua própria casa. A desonra daquela mulher, da primeira esposa do rei, gerou um mandamento do rei. E esse mandamento era: olha, esposa, honra o seu esposo. Todos nós sabemos que este mandamento é um princípio bíblico, amém? Mas não era um princípio de um rei pagão. E agora eles institulam um decreto. E esse princípio, ele atende com o princípio de Deus. Quando essa moça, ela peca, a rainha Vasti, quando ela erra, os seus conselheiros chamam isso de pecado. Pecou a rainha Vasti contra o Senhor. Amém? Então, qual é o primeiro princípio que Deus aqui trouxe? No caso, Faraó trouxe para os homens, para os povos, né? Que as suas mulheres sejam submissas, né, aos seus maridos. E na verdade ele diz assim: que os maridos sejam senhores em sua casa. No capítulo 2, verso 15. Aleluia. Chegando a vez de Esther, filha de Abiai, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançava favor aos olhos de todos os que haviam. Os servos do rei viram que o rei estava faltoso, que o rei estava sentindo necessidade de uma esposa, de uma rainha, ao qual lhe agradara, porque a rainha Vasti era uma rainha que agradava ao rei, que ele sentia prazer, que ela era formosa, ela era bonita, ela era linda, e ele tinha prazer na vida dela. E aí eles sugeriram que buscassem no reino mulheres formosas, que pudessem, dentre elas, escolher uma rainha. De todas as mulheres que foram escolhidas, Esther era uma delas, né? Um dos nomes de Esther é Hadassah. Esther foi escolhida para estar no meio delas. Quando Esther chega junto ao reinado, um dos eunucos, que era o eunuco separado para cuidar de Esther e das princesas, né? Das futuras princesas, acha graça aos olhos de Esther. Esther chega naquele local já tendo favor. E você começa a observar que a vida de Esther era uma vida de submissão às autoridades que tinham na vida dela. E eu sei que pela nossa cultura a gente recebe isso com aversão, porque ninguém gosta de autoridade. A gente sempre tem aquela aversão. A gente diz que gosta, mas não gosta. Quando a gente é confrontado, a gente rebate. E isso eu posso ter certeza, porque eu observo muito isso. E isso também foi na minha vida e aconteceu muito, né? Porque a gente luta contra o orgulho.
que o orgulho é um princípio caído, um princípio babilônico, um princípio de Satanás. Amém? Então Esther, ela foi escolhida e achou graça. Quando as princesas passavam-se 12 meses de produtos de beleza, óleo, mirra, perfumes, e faziam aquele banho, comidas maravilhosas, para elas se apresentarem diante do rei. 12 meses, 6 meses com perfumes e mirra, e 6 meses com especiarias. Você imagina 1 ano de tratamento com comidas reais. Que coisa linda, né? A mulher virava uma princesa. Só que quando Esther chegou no local, quando ela chegou, o eunuco olhou para ela e o eunuco já achou graça, e ele já mandou prepará-la. Você consegue enxergar uma pessoa chegando em um lugar e ela pula à frente das pessoas por causa da graça de Deus na vida dela? Entenda, ela não procurou isso, foi graça de Deus. Amém? Porque ela tinha uma vida de submissão e princípios espirituais a Deus. Veja no verso 20: Esther, porém, não tinha declarado a sua parentela e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, pois obedecia às ordens de Mordecai, como quando a criara. Agora Esther já é escolhida como rainha, né? E ela ainda obedece aquela pessoa a qual criou ela, porque ela perdeu o pai e a mãe. A Bíblia não conta como, mas ela não tinha pai nem mãe, mas tinha alguém que criara, Mordecai. E ele disse para ela: olha, não conte para ninguém qual é a sua cultura, da onde você vem, não conte para ninguém. E ela obedeceu, mesmo depois que ela alcançou uma posição onde ela não precisava mais obedecer. Aleluia. Veja no capítulo 3. No final vai fazer sentido, amém, irmãos? Capítulo 3, verso 4. Dia após dia, dizia-lhes isso, mas ele não lhes dava ouvidos, de sorte que fizeram saber a Ramã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois lhes tinham declarado que era judeu. O que acontece? Existia um homem, Ramã, que ele foi honrado por Deus, e esse homem foi honrado pelo faraó, e ele tinha todos os privilégios do rei. Depois do rei, ele era o segundo no reinado. E agora existia esse homem, que é Mordecai, que é o pai de Esther, adotivo, que cuidou dela, e ele não se dobrava a Ramã, ele não o honrava, ele não prestava culto. Quem já ouviu falar em Ave Maria? Ave é um culto, amém? Então quando ele se dobrava, ele estava prestando culto a um ídolo, como se aquele homem fosse um ídolo. E ele entoou no seu coração que ele não se dobrava a ninguém senão a Deus, amém? E a Bíblia aqui ela não é muito clara, mas a gente sabe que princípio bíblico é a gente não se dobrar a Baal, não se dobrar a nada senão ao Senhor, amém? E esse homem, ele exigia que todos se dobrassem a ele, porém ele não se dobrava, e isso incomodava ele, amém? Vamos ver no verso 8. Agora esse homem, Ramã, ele vai ao rei e diz assim: então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Preste atenção o que esse homem está dizendo: olha, rei, existe dentro do teu reinado um povo que ele tem princípios diferentes dos seus princípios, e não é bom o Senhor tolerar. Tira eles daqui, destrua eles. E aí ele vai e sugere ao rei: olha, se lhe for interessante, eu te dou o dinheiro para você pagar os caras para matar ele. Olha que interessante. Por quê? Porque agora ele estava com raiva daquele homem, de Mordecai. Então não bastava só ele matar Mordecai, agora ele queria matar toda a sua
origem. E você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver? Eu falei que Esther seguia princípios, não foi? E agora eu estou falando que Mordecai segue princípios. Amém? Não sou machista, irmão, estou falando de princípios. Amém? Aleluia. E o capítulo 1, verso 1 diz assim, agora a gente vai começar o texto mais contínuo. Quando soube de tudo o que havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano, de saco e de cinza, saiu pela cidade chamando com grande e amargo clamor. O que acontece? O rei, ele ouve o conselho de Ramã, e ele dá um decreto para que os judeus sejam eliminados em um só dia, e que seus bens fossem passados para os outros povos, para aqueles que ganhassem deles. E a pergunta é: quando você se depara com uma afronta, qual é a sua atitude? Quando você se depara com um desafio, quando o mundo traz sobre você um peso, quando a adversidade chega à sua porta, quando o dia mau chega na sua vida, qual é a sua atitude? O que você busca? O empréstimo? Liga para alguém que você ama? Você vai buscar conselho de um amigo? O que você faz? Esse homem, ele não foi perguntar para alguém, ele não foi buscar ajuda de outro rei, de outra coisa, mas o que ele fez foi, veja aqui, cobriu-se de pano de saco. Para os princípios judaicos, cobrir-se de pano de saco significa pranto e humilhação. Significa estou diante de todos, mostrando que eu estou humilhado, mas diante de Deus. Porque ele não fazia isso para aparecer diante dos homens humilhado, mas nesse momento ele está se humilhando diante de Deus. O que ele está buscando? Está buscando o favor de Deus. Muitas vezes nós recorremos a soluções carnais, e a Bíblia diz que tudo que procede da carne é pecado. Sério, pastor? Sério, está na Bíblia isso. Por quê? Porque aqueles que não vivem segundo o Espírito ainda estão na carne. Quem vive na carne ainda não está em Deus. Amém? Como assim está na carne? Está na carne quer dizer que eu tenho que sair do corpo? Claro que não. Está na carne quer dizer que a tua alma te governa. Quer dizer que a tua vontade governa a tua vida, e que não é o Senhor que te governa. Amém? Porque Senhor significa dono. E um dia, quando você levantou a sua mão, você fez um ato profético. Você disse: você é meu Senhor. Isso é um ato profético. Mas o que testifica e ratifica a sua atitude é a sua conduta perante o Senhor. E a nossa conduta perante o Senhor, ela não é por obras, mas é por obediência ao Espírito do Senhor. Por que não é por obras? Quer dizer que limpar o banco da igreja, ajudar o pastor, pregar no ônibus, não é bom? Isso é maravilhoso quando o Senhor te dirige, porque tem muitas obras que são feitas que o Senhor nunca pediu. Fazer para Deus é diferente de fazer o que Deus pediu. Eu posso fazer para Deus e não ter comunhão com o Senhor. Amém? Aleluia. Mas vamos lá, agora eu quero te dizer uma coisa. Pastor, eu não ouço a voz de Deus e eu não tenho direção correta de Deus. Irmão, então faça. Faça o que vem no teu coração, porque você precisa começar. E todo começo é assim, a gente é criança, a gente vai amadurecendo e vai conhecendo, prosseguindo e conhecer o Senhor. O que você não pode achar é que isso é o que agrada ao Senhor. Isso é um processo na sua vida, é um começo. Você está começando. A irmã falou assim: olha, muitas vezes Deus fala para mim fazer e eu não faço. Significa que ela tem que começar. Não é isso? É assim, é começar mesmo. O não a gente já tem, né? Um dia Deus disse para mim que uma pessoa me ofendeu, falou mal de mim, eu não lembro o que foi,
E eu fiquei brabo, eu fiquei chateado. Eu falei, cara, como assim? Isso não é justo, não é certo e tal. Como é que a pessoa fala isso de mim? E aí triste, eu converso muito com Deus na moto, por incrível que pareça. E aí Deus falou para mim, sabe por que você está brabo? Eu falei, não sei, tu não viu, me ofendeu. Porque você está vivo. Se você tivesse morto para o seu eu, você não estava preocupado com o que falam de você. Você estava preocupado com o que falam de mim, não de você. Porque quem te justifica sou eu. Então, a gente tem que entender que a nossa vida, quem nos justifica, quem nos guarda, quem nos garante é sempre o Senhor, né? Aleluia. E diz assim o texto, verso 2: E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro, lamentação. Muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então eles estavam se humilhando diante de Deus. Amém? Por quê? Porque agora eles estavam clamando ao Senhor. Aleluia. Então vieram as jovens de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber o motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai. Para saber que era aquilo que o qual motivo. Saindo Ata a ter com Mordecai a praça da cidade que estava diante do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido. Lá no 4 diz assim, eu pulei aqui: Mordecai tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Irmãos, quando você entra num processo de súplica diante do Senhor, num processo de buscar uma resposta de Deus, não saia da posição, não desista. Daniel, a Bíblia diz que quando ele entoou o coração a clamar ao Senhor, o anjo já se moveu. A palavra anjo significa mensageiro, todos nós sabemos. Deus já enviou o mensageiro com a resposta. Mas Daniel parou de orar? Não, orar sem cessar. Amém? Precisamos orar, porque esse é um ato de se colocar na brecha. Não que nós não venhamos a crer, mas nós estamos confiantes que o Senhor é galardoador. Amém? Aleluia. Então ele não mudou a sua posição. Então Ester mandou chamar a Ata, um dos eunucos do rei, designado para servir. Ele ordenou que fosse ter com Mordecai para saber o que era aquilo, ou qual o seu motivo. Saindo Ata a ter com Mordecai a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mordecai lhe fez saber tudo o que tinha lhe sucedido, inclusive a oferta da prata de Ramã, dissera que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que publicara em Suzã para os destruir, para que os mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que lhe fosse ter o rei e lhe pedisse misericórdia, ele suplicasse pelo povo dela. Veio Ata e fez saber a Ester a estas palavras Mordecai. Então Ester instruiu Ata a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para o homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a de morte. Então, qual é a conclusão? Agora Ester está na surdina, pode ficar caladinha e viver, ou ela pode tomar uma atitude de se expor em prol do próximo. Os princípios sempre são o mesmo, irmãos. Você sempre vai encontrar o mesmo princípio nas Escrituras, né? Ester é uma prefiguração de Cristo, tá? É uma prefiguração de Cristo que se doa em prol da gente. Amém? Aleluia. E olha só o que acontece.
salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta esta resposta: não imagines que, para estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todos te calares agora, o socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas para tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para este tal tempo, como este que chegaste ao reino. Então o que Mordecai está dizendo? Olha, não ache você, que se você se exaurir da responsabilidade ao qual Deus te colocou, você vai sobreviver, você vai prevalecer. Se Deus tem te chamado para agir com excelência, se você se esconder, vai vir sobre a sua vida a morte, separação do Senhor. Você vai sair do centro da vontade do Senhor. Você precisa andar neste lugar aonde o Senhor tem propósito. Irmãos, a Bíblia diz que os gentios andam preocupados com o seu próprio umbigo, sua própria vida. Nós que fomos chamados para ser cristão, a gente foi chamado para pensar no próximo. Estevão, antes de morrer, ele disse: eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Antes de morrer, sendo agredido, ele ora pedindo misericórdia por aquele povo. Será que nós entendemos que tipo de nível em Deus nós temos que andar? Ou será que nós vamos viver andando na nossa justiça? Né? E aí você vai ver que ele lança a palavra para ela de maldição. E sabe o que é interessante? Ele é da casa dela. Ele está dizendo: eu também vou morrer. Se você não fazer nada, eu vou morrer, porque eu sou da sua casa. Quando Deus nos coloca em uma posição em que nós temos que agir, Deus ele requer de nós uma escolha. Deus vai te obrigar? Você vê que Mordecai ele é muito claro, ele diz assim: olha, pode ser que o livramento, se você não fizer, o livramento vai vir para outro povo, vai vir de outra maneira, vai vir de outra forma, porque Deus tem uma aliança com este povo. Se lembra quando Deus disse para Elias: Elias, sai para fora, não vou falar contigo aí dentro não, para de chainha, vem para fora, levanta, sai daí de dentro. Quando ele fala com Elias, Elias sai para fora, ele diz: olha, ele diz: só resta eu, coitadinho de mim, né? Eu sou o único que restou, vou morrer, aquela coisa toda. Deus disse para ele: ó Elias, resta ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Então Deus ele está vendo as pessoas que estão separadas para o Senhor. A palavra santo significa separado. Por isso que a Bíblia diz: sede santo, como eu sou santo. Ser santo não é você não andar em pecado, é você estar separado para o Senhor, guardado para o Senhor, pronto a obedecer ao Senhor, pronto a obedecer o chamado de Deus, o ministério de Deus. Amém? É claro que uma pessoa que está separada, que está sendo guiada pelo Senhor, ela não vai andar pecando, porque ela está sendo conduzida pelo Senhor. Pecado é sair do alvo. Se eu estou sendo conduzido, eu estou saindo do alvo? De forma nenhuma, não é verdade? Aleluia. Então, irmãos, aqui Mordecai dá um caminho, uma direção para ela. Aleluia. Então Ester mandou chamar, não, desce mais. Lá no 13, mandou ele de volta as suas respostas: não imagines que, por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se todos te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então mandou Ester que tornasse a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias,
nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, perecerei. O que está acontecendo? Agora eles estão movendo o povo a andar em unidade. Sabe o que a Escritura diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida? Não, contra a igreja. Quando nós andamos em unidade, nós temos uma força no mundo espiritual. Quando nós andamos no coletivo, lembra daquele texto que fala sobre a Santa Ceia? Lá diz assim, porque vocês não reconhecem o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Unidade, a igreja. Então aqueles homens estavam fazendo como qualquer coisa as pessoas. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei. Quando 2 ligarem algo na terra, será ligado no céu. A unidade para Deus é algo que move e que tem poder. Deus não gosta de pessoas que são autossuficientes. Por isso que Ele disse que nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos um povo. Israel é o povo de Deus. Então Deus nos chamou para andarmos juntos, lado a lado, ombro a ombro. Amém? E a Bíblia diz assim que o mais fraco é ajudado pelo mais forte, o mais forte pelo mais fraco, e assim sucessivamente, para que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Então nós estamos aqui para um ajudar o outro. Amém, irmãos? Nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Então eles entram em propósito durante 3 dias em prol de um jejum. Mas esse jejum não é simplesmente pela vida de Esther, mas é por um propósito maior, para que Deus faça com que o rei olhe com bons olhos para a vida de Esther, porque o decreto já tinha sido dado. O decreto era a morte. Ninguém podia chegar perante o rei, porque se chegasse perante o rei e não tivesse favor do rei, era morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aonde que eu parei? No 16. Vai e reúne todos os judeus que se acham em Suzã e jejue por mim. Não comais, não bebais durante 3 dias, e nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, perecerei. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. No 3º dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava assentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o seu cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que és que tem, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do meu reino te darei. Sabe o que acontece? Quando nós se unimos em um só propósito, nós conseguimos o favor do rei. Neste momento aqui faz prefiguração ao favor de Deus para a nossa vida. Quando nós nos empenhamos em algo que não é egoísta, em algo que não está relacionado simplesmente à nossa vida, sabe o que acontece? Muitas vezes eu nunca vi alguém chegar para mim e pedir a oração por uma pessoa que não é parente dela. Em regra, as pessoas chegam para mim e pedem oração pelo esposo, pelo filho, pelo marido, pelo irmão. Elas não dizem: olha, tem um amigo meu que eu estou orando pela vida dele, eu queria que você orasse comigo. E eu não estou falando isso com alegria, irmãos. Isso é triste. Isso é triste. Porque ama o teu próximo. Teu vizinho é próximo?
Teu colega, o cara que está do lado de você no ônibus, é próximo? É próximo. Teu colega de trabalho é próximo? É próximo. E a Bíblia diz assim: não fazem também os gentios isso? Amar os seus filhos? Amar a sua esposa? Então esse costume não é nada demais, amar quem é nosso parente. Mas amar aquele que não está dentro da nossa casa não é fácil. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, o que Deus colocou no meu coração é que se você obedecer os princípios de Deus, de obediência à autoridade, quando ela te conduz a uma direção, quando ela te conduz a um lugar em Deus, há sobre a tua vida, em primeiro lugar, favor. Diga favor. Há favor de Deus na minha vida. Agora, quando eu me uno num propósito, junto com pessoas, em prol de algo que não é egoísta, em prol de algo que é a vontade de Deus. Irmãos, os hebreus aqui representam o povo de Deus. Você acha que Deus quer o povo dele destruído? Não. Mas o que Deus responde? Oração. Deus corresponde à fé. Deus corresponde à súplica. Irmãos, esses dias eu pregava aqui e eu falei: por que na África tem fome? Porque lá eles invocam a vaca, lá eles invocam o boi, lá eles invocam o rato, lá eles invocam o santo, lá o bicho, seja o que for, os bruxos. E muitas vezes nós somos assim. Procuramos o conselho dos ímpios. Isso é interessante. Vai dizer que você nunca ficou chateado com alguém, e de repente você está conversando com uma pessoa que não tem sabedoria de Deus. Não estou falando de crente, estou falando de sabedoria de Deus, é diferente. Porque crente muita gente é, até o diabo é, a Bíblia diz que ele estremece. Estou falando de alguém que tem sabedoria e temor de Deus. Mas normalmente a gente vai lá e começa a desabafar com pessoas que não têm sabedoria de Deus. E qual é o conselho que elas nos dão? Foge, desiste, corre, vai fora. Sempre nos levam a um lugar aonde o mundo ensina. Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta. Então o que o mundo vai te ensinar? A não sofrer. O que o mundo ia dizer para Esté? Esté, fica calada, se esconde, deixa eles para lá, senão você vai morrer. Sim ou não, irmãos? Vocês concordam comigo? E o que a alma de Esté diz para ela? Que disse ali, a primeira resposta de Esté: bem tu sabe, todos os reis sabem, que se eu for até o rei, eu posso morrer. Isso foi o que a alma dela disse para ela. E o que a tua alma tem dito quando Deus tem pedido as coisas para você? Que você não vai vencer, que você não vai perdurar, que você não vai ter força, que teu marido não vai mudar, que a tua casa não vai mudar, que o emprego não vai abrir, que a porta não vai abrir. Sabe por quê? Porque você tem olhado para as tuas forças, você tem olhado para a tua circunstância, você tem esquecido que a Bíblia diz assim: se eu me humilhar, se eu buscar com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, aí então me farei achado de vós. Irmãos, você conhece, você consegue imaginar? Imagina que você tivesse muitas condições financeiras, muitas posses, muitos bens, muita autoridade na terra, e um filho seu clamasse por ajuda sua, você ia deixar ele passar necessidade? A Bíblia diz: vós sendo mau, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu que sou bom. Sabe qual é o problema, irmãos? É porque muitas vezes nós deixamos o diabo nos enganar, deixamos o diabo dizer que Deus não está ouvindo a nossa prece, que Deus não está preocupado com o meu probleminha. Irmãos, a minha filha, ela chora, eu já olho, porque eu quero saber o que está acontecendo. Ainda que eu não precise ir até lá, eu quero saber o que está acontecendo. Você acha que se você não chorar, Deus não vai olhar para a tua vida? Você acha que se você não se humilhar, Deus não vai olhar para a tua vida?
Você acha que se você não dobrar o joelho e clamar a voz do Senhor, Ele não vai estender o cetro para você? Sabe qual é o problema? É como eu disse, muitas vezes nós estamos buscando favor em lugar errado. Nós estamos buscando aonde não existe um real favor. Às vezes queremos resolver o nosso problema e não aquilo que Deus quer que nós venhamos a resolver. Seja uma Esther, tenha um caráter de Esther, tenha um caráter de Mordecai. Não abra mão dos princípios que Deus te ensinou pelo Senhor. A Bíblia diz: quer fazer, faça para o Senhor. Você consegue entender o que é fazer para o Senhor? Irmãos, eu vou quebrar o seu testemunho, irmã Mônica. Se eu dou uma esmola, eu não esmolo se a pessoa precisa. Eu esmolo porque a Bíblia diz: se alguém tiver fome, dê. E acabou. A minha função é dar esmolas. O primeiro homem gentil, de outra nação, Cornélio, a Bíblia diz que os anjos do Senhor ouviram a oração dele e disseram para ele procurar Pedro, para ele falar com Pedro. E Pedro foi até ele, porque o Espírito Santo disse para ele ir e não fazer imundo o que Deus tinha purificado. Mas sabe qual foi o testemunho dos anjos a respeito de Cornélio? Homem íntegro que dá esmolas. E isso está em memória de Deus. Ou seja, as suas orações, as suas esmolas estão diante de Deus. Quem gosta daquele versículo que diz: quem dá ao pobre empresta a Deus? Eu tive fome, eu tive sede, e tu não me deste de comer nem beber. Então, irmãos, a Bíblia diz assim que nós não devemos desviar o olhar de quem vai nos pedir. É tenso, né? Porque a gente está lá comendo de boa, sempre chega alguém e fala: me dá. Aí tu, cara, né? Não é assim? Só que é o seguinte: qual é a diferença entre você e o mundo? O mundo confia nas suas posses, o mundo confia nos seus recursos. Você precisa confiar na provisão de Deus, tá? Esse mês eu fui comer 3 vezes em restaurantes chiquérrimos, chique. Minha conta deu 100 e tanto, a minha deu 100 e tanto. E as 3 vezes eu falei: oh meu Deus, eu vou entrar no cartão de crédito, vou me lascar. As 3 vezes, né? E as 3 vezes pagaram. E eu não pedi, Deus proveu. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus nos leva nos lugares, mas Ele vai prover a nossa vida. E eu não estou aqui dizendo para você que todas as vezes que me pedem eu dou, porque tudo na vida da gente é um processo. Mas quando eu não dou, eu falo: Jesus, eu devia ter dado. E a gente fica naquele processo. Mas nós não podemos endurecer o nosso coração. Consegue entender isso, irmãos? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Sabe o que significa segundo o coração de Deus? Significa que ele era segundo o coração que pulsa? Não. A palavra coração significa pensamento. Ele era segundo o pensamento de Deus, segundo a vontade de Deus. Ele era um homem que agradava o Senhor. Ele era um homem que fazia aquilo que era reto diante dos olhos de Deus. Amém? Então a gente tem que procurar ser reto diante de Deus, fazendo o que agrada ao Senhor. Mas sabe quando Davi errava, o que ele fazia? Rapidamente ele voltava e se arrependia. Precisamos nos arrepender rapidamente. A Bíblia diz: não deixa a ira passar a noite. Não deixa. Então nós temos que entender que essa conduta é por causa de uma dura cerviz, de um coração duro, de um coração orgulhoso. Amém? Mas quanto mais você for envolvido com a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo, mais molinho fica o teu coração. Meu apóstolo, ele teve uma experiência, eu vou compartilhar com vocês. Foi muito engraçado. Ele me ligou, estava chapado da presença de Deus, mas chapado. Ele: ô meu apóstolo, hoje está diferente. Aí ele começou a me contar que ele estava orando, buscando a presença de Deus, e ele falou: Deus, eu quero sentir o teu amor. Como é que é a unção de amor? Eu quero sentir essa unção, Senhor, de amor. E aí de repente ele disse que eu não lembro se ele acordou de manhã ou ele foi sair de casa. Aí Deus falou para ele assim:
Vou eu fazer você ver como eu vejo as pessoas. Aí ele chegou numa casa, tinha um cara lá, um homem duro, ímpio. Ele olhou para o homem e começou a chorar. E ele, meu Deus, por que eu estou chorando? Deus disse para ele, porque eu amo ele e eu choro por ele. E aí ele olhou para o cara e começou a chorar, e ele ficou sem graça, com vergonha, chorando. E ele, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí Deus disse para ele, vai e compra um sapato novo para ele. Ele falou, Deus, nem eu tenho. Aí ele foi lá na rua, obedeceu, lembre-se, ele retrucou, mas obedeceu, comprou o sapato, trouxe para o cara e disse, olha, Deus mandou te dar, Deus disse que Ele te ama, e chorando. E aí ele disse que ele estava tão aquebrantado, que ele olhava para as pessoas e chorava, que ele foi e se trancou no quarto. Ele falou, cara, não vou sair mais não, porque eu não aguento mais chorar. Eu olho para todo mundo, eu choro, eu não aguento mais chorar. E ele disse que ele olhava para as pessoas, ele chorava. E ele disse que no outro dia passou isso. E ele ficou louco para me contar isso. Ele falou, Jonathan, eu quero que você viva isso, porque eu sou um homem que prego muito a lei mosaica, a lei, e você prega o Novo Testamento, e eu quero ver o que isso vai fazer na sua vida. Eu juro para você que eu tentei, mas eu preferi ficar com a experiência dele. Porque o que acontece, irmãos, quando nós começamos a enxergar para as pessoas como Deus vê elas, a gente tira a condenação dos nossos olhos, a gente tira o julgamento da nossa vida. Porque normalmente a gente olha para as pessoas e diz, não merece, não quer, não precisa. E na verdade o que Deus fala? Tem um texto que eu cito muito ele: estendi as minhas mãos o dia todo. Você sabe o que é estender as mãos? Se eu fizer isso para você, irmã Mônica, o que é isso? É favor, para levantar, ó, é favor. Essa palavra significa favor. Deus está estendendo favor. Assim como esse texto que nós lemos fala sobre estender o cetro. Estender favor. Amém? Então Deus diz assim, estendi o meu favor o dia todo. O que ele está dizendo? Continuamente. Amém? Vírgula, a um povo rebelde. Espera aí, então o favor de Deus não está para um povo bonzinho, separadinho? Gente, não. O favor de Deus está para todos. A Bíblia diz assim, as minhas misericórdias são as causas de vocês não serem consumidos. Então não é a tua bondade, é as misericórdias dele, é a bondade dele, vírgula, de um povo rebelde, vírgula, que anda segundo o seu próprio pensamento. Então esse povo não era segundo o coração de Deus, era segundo o seu próprio coração, seu próprio pensamento. Amém, irmãos? Então não ande segundo o seu próprio pensamento, ande segundo o pensamento de Deus. Amém? Irmãos, uma coisa muito importante que eu queria que vocês frisassem e guardassem no coração de vocês: se você se humilhar, se você está passando por uma prova, por uma situação, e eu creio, a igreja vai entrar num propósito junto, unidos, por causa do evento que nós vamos ter agora. E nós queremos o favor do Rei para este evento. Amém? Mas essa palavra não é uma palavra para o evento, é a palavra para alguém aqui dentro. Alguém aqui dentro está passando por uma situação em que precisa do favor do Rei, precisa ver o cetro de Deus estendido na sua vida. E eu quero te dizer que nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos nos unir em prol de você, para te ajudar, para que você veja o favor do Rei. Mas você tem uma escolha: ou você vai entrar em comunhão com alguém em prol disso, ou você vai ficar sozinho. E você vai ver que a força de você sozinho você já tem, o não você já tem. Agora, quando você entra em prol, em coletividade, em prol de algo diante de Deus, você está somando forças. Irmãos, olha que interessante. Além dessa questão da igreja, Deus também levanta ministros. Deus levanta autoridades na terra. Amém? Sim ou não? A Bíblia diz que o objetivo de todos nós é chegarmos à estatura de Cristo. Sim ou não? Mas Deus levantou 5 ministérios: apóstolo, mestre, profeta e assim por diante.
Esses caras vão te ajudar a chegar na estatura de filho de Cristo, na estatura de varão perfeito. Então esses homens, Deus deu dons a eles para equipar o povo, equipar a igreja, levantar a igreja, ajudar a igreja. Então, irmãos, Deus ele dá dons aos homens, Deus dá autoridade aos homens. Quando você pede uma oração para alguém, que você sabe que ela tem autoridade no mundo espiritual, o inferno tem que obedecer por causa da autoridade que Deus deu àquele homem, ou por causa do nível de fé que aquele homem já alcançou em Deus. Amém? Porque a Bíblia diz assim: se tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, tudo acontecia. Sim ou não? Por que não acontece? Porque a fé, ela não é pura, ela fica variando. Aí você vai ver, se eu não me engano, eu acho que foi Eliseu ou Elias. Ele diz assim: até quando vão andar sobre dois pensamentos? Não podemos andar sobre dois pensamentos. Por isso precisamos entrar no Espírito. Eu não sei se você fala em línguas, eu não sei se você ora em línguas, mas você precisa começar a orar em línguas para edificar o teu espírito. Amém? Não é só quando a gente está aqui pregando, e hoje eu estou vendo que tem uma guerra espiritual aqui dentro, tá? Está rolando uma guerra espiritual. Você talvez não perceba, acha que é sono. Isso não é sono, irmão. Você vai sair da porta para fora e você vai ver que o sono vai passar, tá? Eu estou acostumado a ver isso, tá? Estou acostumado a conversar sobre pessoas, sobre libertação, tocar o telefone dela. Por quê? Porque tocou, porque queria ligar. Não, porque quer tirar do foco. Estou acostumado com isso. Amém? Então existe essa guerra para que você perca a atenção. Quanto mais você estiver focado, irmãos, eu ia para o culto, eu sentava na primeira cadeira, eu fechava os olhos para ficar ligado no que o pastor estava falando. Desculpa, eu vou usar um termo feio, dane-se o mundo lá fora. Aquele momento eu tirei para ter com Deus. Então quando você faz isso, seja na sua casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar em que você realmente se santifica, se separa, dá com qualidade para o Senhor, Ele recebe, porque a Bíblia diz: de todo o coração. Sim ou não? Buscar-me-ei de todo coração. Ele diz um pedaço? É todo. Então quando você dá algo para Deus, dá tudo. Amém, irmãos? A melhor oferta foi as 2 moedas. Não é porque era muito dinheiro, mas é porque era tudo dela. A sua melhor oferta tem que ser o seu tudo. A Bíblia diz assim, que Jesus disse assim, não faça como os fariseus que davam o dízimo, mas sobressaia em obras. Sabe o que ele está dizendo? Que as nossas obras, mediante o Espírito de Deus, nunca esqueça disso, tem que ser maior do que os fariseus. Porque os fariseus fazem para mostrar para o próximo. Eles fazem para ter galardão diante dos homens. Nós temos que ter galardão diante de Deus. A Bíblia diz que quem se achega a Deus tem que crer que Ele é galardoador de quem busca. Então há galardão para você essa noite, há um cetro de Deus estendido para a tua vida essa noite, há favor de Deus estendido para a tua vida essa noite. Quem sentir de Deus, eu quero te convocar a quem sentir de Deus, entrar de jejum a partir de amanhã, durante 3 dias, amém? E eu vou entrar de jejum a partir de amanhã, durante 3 dias, amém, irmãos? Deus sabe o quanto é ruim para o gordinho, amém? Mas eu vou dizer para a minha alma: aquieta-te, alma, quem manda em você sou eu, amém? E se você quiser topar, entrar em jejum em propósito, em prol, não só desse evento, eu vou entrar em prol do evento, eu não vou entrar em prol da minha vida, amém, irmãos? Não é em prol da minha vida, é em prol do evento, em prol das pessoas que vão vir aqui. Deus vai mudar vidas aqui, Deus vai marcar vidas aqui, Deus vai fazer sinais e prodígios neste lugar. Sabe por quê? Porque Ele é vivo, o meu Redentor vive, e é por isso que eu vou me humilhar diante dEle, porque eu sei que Ele vai ouvir a minha voz, amém? Então, se você quiser fazer isso diante de Deus, amém? Em prol de algo que Deus colocar no seu coração, ou até mesmo em prol disso, tá? Faça também. Se você não conseguir fazer 3 dias, faça de manhã, faça pela tarde, mas faça durante 3 dias. Vou fazer até meio-dia, durante 3 dias, mas faça, se mova, se movimente, saia da covardia, amém? Começou hoje a palavra com covardia, né? Entre num lugar de posicionamento em Deus, amém, irmãos? Eu te convido hoje
a você pensar e meditar nisso, tá? Muitas vezes as coisas não rompem na tua vida, porque você não tem entrado diante de Deus em súplica, em humilhação e em jejum. Sabe por que você não faz isso? Vai ofender o que eu vou falar, porque de fato você não crê que Deus responde. Porque se você cresce que Deus respondesse, você ia até o fim, você ia até o final. Amém? Você precisa até o final, dar crédito para a palavra de Deus. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Meu Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor alinhe, meu Deus, o coração deste povo. Meu Deus, eu não sei, meu Deus, a que ponto o Senhor quer mover os corações essa noite. Meu Deus, eu não sei, meu Deus, o que o Senhor quer fazer com cada vida aqui, mas eu sei, meu Deus, o que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, este lugar é uma arca, é um lugar que o Senhor chamou, meu Deus, para curar as pessoas, curar a alma das pessoas, tirar, meu Deus, as pessoas, meu Deus, das prisões, libertar os cativos, meu Deus, e trazer, meu Deus, um posicionamento em Ti. Por isso, meu Deus, eu vou me colocar na brecha em prol, meu Deus, desse propósito. E eu sei, meu Deus, que algumas pessoas vão aderir a isso, meu Deus. Não, meu Deus, mediante a homens, mas mediante a Ti. Porque Tu és aquele que vem em secreto, Tu és aquele que sabe de todas as coisas. Nós em unidade, meu Deus, vamos entrar, meu Deus, em propósito diante de Ti. Meu Deus, eu oro, meu Deus, neste momento pela vida, meu Deus, de cada um que está aqui. Fortalece, meu Deus, aqueles que querem, meu Deus, se posicionar diante de Ti. Meu Deus, dá direcionamento para aqueles que querem, meu Deus, fazer algo, se mover no mundo espiritual, se mover, meu Deus, no dimensional, meu Deus, para que abra dimensões espirituais na vida deles, para que haja rompimento na vida deles, meu Deus, quando eu comecei o culto hoje orando, meu Deus, eu vi a resposta do Senhor para uma mulher aqui, meu Deus, eu creio, meu Deus, que há rompimento, meu Deus, na nossa vida, meu Deus, há rompimento na nossa vida, Pai. Por isso, meu Deus, aqueles que se humilharem, aqueles que clamarem, aqueles que buscarem a Tua face, Pai, que buscar de verdade, meu Deus, com toda a sua força, meu Deus, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, meu Deus, vão ver, meu Deus, o favor do Rei. O cetro, meu Deus, será apontado, meu Deus, cetro de ouro, meu Deus, cetro de graça, cetro de favor, meu Deus, e haverá, meu Deus, posicionamento, meu Deus, haverá, meu Deus, resposta respondida, haverá, meu Deus, provisão do céu para essas pessoas, Pai. Pai, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor fale com cada um. Espírito Santo, Tu és aquele, meu Deus, que dirige os corações. Não deixa, meu Deus, o diabo roubar, meu Deus, aquilo que é preciso ser feito. Pai, o jejum é para matar o nosso eu. O jejum, meu Deus, é para nos abrir para o mundo espiritual, para que possamos contemplar, meu Deus, a Tua grandeza, para que possamos ouvir melhor a Tua voz, para que possamos, meu Deus, gerar mais fé no nosso coração. Assim, meu Deus, como diz em Mateus 17 ou 14, não me engano, meu Deus, lá diz, meu Deus, que o jejum, meu Deus, ele rompe, meu Deus, e se nós jejuarmos, meu Deus, será gerado fé no nosso coração. Pai, esse tipo de demônio, meu Deus, de incredulidade, só sai com jejum, meu Deus. Por isso precisamos jejuar, precisamos romper em humilhação, Pai, para que haja, meu Deus, um mover no mundo espiritual sobre a nossa vida, sobre os nossos propósitos, sobre aquilo que o Senhor colocou do nosso coração essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Enquanto eu orava agora, Deus me fez lembrar desse texto, tá? Eu não me lembro se está em Mateus 17 ou 14, lá fala sobre aquele jejum, sabe aquele, diz assim, esta casta de demônios só sai com jejum e oração? Todo mundo acha que está falando de demônio, sim ou não? Sim ou não? Aquele texto não fala de demônio, aquele texto fala para os discípulos, amém, irmãos? Amém? Nossa, fizeram um olhar assim, meu Deus, eu nunca vi isso lá. Abre lá Mateus, misericórdia, Jesus. Está gravando, Érica, ainda? Amém, Jesus. Vamos ver quem acha primeiro aí, Mateus. Ou é 14 ou é 17. Eu sempre confundo. Aqui, 17, 14, por isso que fica o 14 na cabeça.
Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Quem não pôde curá-lo? Os discípulos. Por que ele jogou essa responsabilidade para os discípulos? Porque eles tinham esse mandamento de Cristo, eles tinham essa ordenança de Cristo, ide e curai os enfermos. Então eles tinham essa autoridade? Diga sim, sim, amém?